Esse episódio desse podcast representou um desafio significante para mim. Sendo assim, eu tive de editar várias vezes, porque eu não me senti confortável com algumas informações que eu passei, que seriam mais pessoais, eu acho que não adicionaria num ambiente que eu espero seja mais genérico. Eu decidi não preocupar muito com detalhes para poder lançar, senão ficaria algo muito espaçoso entre os episódios. Eu tentei inicialmente fazer um episódio semanal, mas devo confessar que ficou pesado para mim fazer um episódio semanal. O motivo para mim que foi mais desafiador é que eu tive também uma experiência com a pós-graduação brasileira, que ao ler o artigo da Folha de São Paulo, isso me incentivou a fazer este episódio, seja devido a uma coisa emocional ou até uma coisa pessoal. E quando fazendo um trabalho que envolve emoção, envolve alguma coisa que você já passou, às vezes fica mais difícil controlar as emoções. Mas eu fiz o meu melhor para manter o episódio o quanto mais possível objetivo, sem ter muitos detalhes pessoais. Então espero que você curta, espero que ficou bom. E como sempre, você pode mandar feedback no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Sertralina, fluoxetina, Matar um sonho que eu bromazepam, sempre tive. Eu chorava dia e noite. depressão, Eu sempre insônia escutava a e mesma crises frase. de ansiedade. Eu queria Eu muito chamo repetir. esse período de pós-decepção. Sabe qual era a decepção? A minha bolsa foi cancelada, eu não estava fazendo um trabalho trabalho que não tinha nenhuma relação com a minha pesquisa. Entrar para a pós-graduação foi uma das experiências mais deploráveis e desgastantes da minha vida. Eu fiz pós-graduação em duas das melhores faculdades do país. Eu chamo esse período de pós-decepção. Eu sempre trabalhei na área de pesquisas genéticas e achava tudo incrível e fantástico. No final da graduação, comecei a fazer estágio de pesquisa. Já pude ter uma ideia do que enfrentaria a seguir. Encontrei um ambiente doente, onde a esmagadora maioria dos professores está mais ocupada com seus currículos, com as picuinhas entre colegas e com viagens para congressos no exterior. O próprio orientador envenenava o ambiente, incentivando a rixa entre os colegas. Meu... Jornal da Ciência, Inovação e Tecnologia. Resumo, discussão e muitos mais sobre ciência, inovação e tecnologia. Neste áudio que você acabou de ouvir, você tem um arranjo feito por atores contratados pela Folha de São Paulo sobre depoimentos enviados por bolsistas de pós-graduação do Brasil. O motivo pelo qual eu decidi dedicar um podcast especialmente a esse assunto é o fato de que eu acho que esse assunto é muito importante no Brasil, para a pesquisa brasileira, tendo em mente que pesquisa é feita de forma sequencial. Nós não criamos doutores ou criamos pesquisadores de ponta do zero. Talvez uma pergunta que eu não pretendo responder nesse podcast que devemos fazer é se esse é um problema específico do Brasil. Fazendo uma pequena referência que não responde a pergunta como um todo, apenas adiciona algum tipo de informação um pouco mais de terceiros, uma informação um pouco menos pessoal, um pouco mais imparcial, seria uma apresentação que eu vi
no Talks do Google, de um pesquisador de inteligência emocional, no qual ele fez uma nuvem de palavras em diferentes níveis da sociedade americana, para pessoas jovens nas universidades, professores. Eles notaram um padrão emocional em volta do estresse e outros sentimentos ruins que se repetiu tanto no ensino básico, na pós-graduação e no nível de professores. Esse artigo que realmente comprova que não digo que comprova 100%, seria necessário pesquisas mais aprofundadas, porque eu acho da seguinte forma: Folha de São Paulo, mídia, eles são interessados em ganhar clique. Então, talvez, o que acontece muito é que a mídia já foi comprovado em pesquisas, em outras pesquisas em outros países. No Brasil eu não sei, mas eu já vi em outros países mostrando que a mídia realmente piora as coisas. Isso foi comprovado na área da psicologia, que a mídia piora a situação, batendo na tecla. Mas nesse caso, como eu tive uma experiência de 1 ano de pós-doc, estou no segundo pós-doc, no segundo ano, eu mudei de pós-doc, então são 2 anos de experiência de pós-doc. A experiência do segundo é um pouco melhor, mas não está mudando muito. Então, a primeira acho que foi o impacto, que eu tinha voltado do exterior, fazer pós-doc no Brasil, e deu aquela porrada de viver num ambiente onde eu não tinha liberdade. Então, eu acredito que esse é um assunto muito importante, que deve ser estudado, deve ser averiguado. A pós-graduação brasileira já tem muitos problemas, que é a questão financeira, questão de não ter financiamento, ainda tem esse problema da relação entre professor e pós-graduando. Eu vou falar um pouco do artigo para vocês. O artigo ele tem o mesmo título, o mesmo título do podcast. Eu decidi manter o mesmo título. Estudantes de mestrado e doutorado relatam suas dores na pós-graduação. Então, a imagem é uma imagem de um moinho, escrito stricto sensu, moinho de carne, e realmente para pensar isso acontece. Quando eu estava na graduação, eu já tinha ouvido essas histórias de professores brigando por causa de publicação de aluno, e no meu postulado eu senti isso, porque o meu supervisor não falou comigo diretamente, mas eu ouvi ele falando, é como se fosse uma indireta, de que todos eram obrigados a colocar o nome do orientador na publicação. Escrito o seguinte, que independentemente do que você publicasse, você não tinha que colocar o nome dele. No exterior eu publiquei vários artigos sozinhos e não deu problema, os caras respeitaram. No fim do podcast esse artigo. Esse artigo, pelo que eles falam na Folha de São Paulo, foi baseado, inicialmente foi feito um primeiro artigo na Folha de São Paulo, intitulado Suicídio de doutorando da USP leva a questão sobre saúde mental na pós. Suicídio. Então, depois desse artigo, eles comentam que várias pessoas enviaram depoimento à Folha de São Paulo. Então, eles fizeram um segundo artigo, contrataram atores para poder fazer um vídeo, que eu mostrei para você parte do vídeo na introdução. Esses atores, eles falam de parte desses depoimentos. Eu acho que ficou muito bem feito. Então a reportagem começa assim, após a publicação da reportagem, suicídio levanta questões sobre saúde mental na pós. No final de outubro, a Folha de São Paulo recebeu 272 depoimentos de alunos de pós-graduação de todo o país, dos quais uma parcela está reproduzida abaixo, que eles mostram a reprodução no artigo. Eles permitem traçar um retrato das principais agruras e dificuldades enfrentadas por estudantes de mestrado e doutorado no Brasil e das consequências em sua saúde mental. Então eu não tenho muita experiência com pós-graduação, uma experiência sendo agora, recente. Eu fiz mestrado e doutorado no exterior, mas fazendo o primeiro pós-doc no Brasil, fazendo o segundo pós-doc no Brasil. E a experiência minha tem sido realmente confirmada por esse artigo da Folha de São Paulo. Eu vou comentar com vocês alguma parte do artigo. Então eles colocam aqui, eles colocam 3 problemas. Um é o orientador, o outro é o ambiente e o outro é o valor das bolsas. O
No caso do orientador, eu não quero defender o professor, mas eu acho também que a gente deve tomar cuidado, porque como eu estudei no exterior, eu tenho um parâmetro. Eu acho que se caso você esteja ouvindo esse podcast, está me estudando no exterior e queira mandar para mim por e-mail, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, eu vou ficar feliz em receber a sua experiência. Mas a minha experiência comparada com o exterior é que o professor brasileiro é sobrecarregado. Então nós temos uma cadeia, uma cadeia de desastre, que é professor sobrecarregado, que talvez inconscientemente, em alguns casos conscientemente, desconta no aluno. Ou seja, acho que um dos maiores problemas no Brasil, na minha opinião, que leva a esse tipo de problema, é que não existe uma diferença formal em termos de profissão entre pesquisador e professor. Atualmente existe no Senado, começou pelo e-Senado, conseguiu 20 mil apoios, agora está rodando o Senado, eu ainda não olhei, não sei como está a situação, mas espero que seja aprovado, de regulamentar a profissão de pesquisador no Brasil. Isso ajudaria a evitar esse tipo de problema, porque atualmente, o que observa no Brasil, é que não existe um padrão de como o professor deve tratar o estudante de doutorado. No exterior onde eu estudei, eu lembro que eu tive de fazer um curso de segurança de trabalho como todos os professores, ou seja, eles tratavam o doutorado como sendo um empregado, ou seja, você tinha direitos, que uma das obrigações da universidade era te dar um curso de segurança do trabalho, mesmo que você fosse doutorado. No caso do Brasil, observa que o doutorado, o mestrado e especialmente o pós-doutorado, que não tem nem matrícula, é tratado como uma peça, entendeu? Aí não tem um controle. Se me der um pós-doc no Brasil, não tem nem matrícula. Eu fiz uma pesquisa no meu primeiro pós-doc, eu observei aquele desastre, eu falei, vou fazer uma pesquisa do que está acontecendo. Eu percebi que no exterior o pós-doc tem até sindicato nos Estados Unidos, sindicato de pós-doc. No Brasil a gente não tem nem matrícula, a gente nem existe na universidade. Então isso favorece o que aconteceu comigo no primeiro pós-doc, favorece o que está acontecendo com o estudante de doutorado e mestrado, onde que os professores eles não têm, vamos dizer, o pós-doutorando, ele não tem uma arma para lutar contra. A única arma dele seria o cara ser rebelde, como o meu caso. Eu sou bastante rebelde. Mas no caso de pessoas que não tem tanto essa rebeldia, que custa, às vezes você perde a publicação, você perde apoio, você não tem muito como lutar, porque no caso de um trabalhador convencional, mesmo que as leis trabalhistas atuais estão ficando cada vez mais frouxas, cada vez mais dificultando o trabalhador lutar, o trabalhador tem um mínimo de direito garantido por lei. O pós-doc e da pós-graduação em geral não tem. Então eu acho que a culpa na verdade é do sistema como um todo. Eu não estou inocentando o professor 100%, o orientador, mas a culpa ela vem de cima, vem no sistema. Você vê agora, por exemplo, todos os cortes de bolsa. Isso mostra a fragilidade da pós-graduação brasileira, que fica refém do governo. Cada governo decide o que vai fazer com a pós-graduação. Isso gera instabilidade no sistema educacional. Tem um outro podcast que eu gosto muito, que eu aconselho a escutar, eu escuto frequentemente, chama Mídia e Ciência, que é organizado pela Universidade Federal de São Carlos. Nesse Mídia e Ciência teve um podcast falando sobre isso, sobre o fato que a pesquisa, ela você não pode simplesmente parar a pesquisa, leva anos para você desenvolver pesquisa. Então o prejuízo ele é muito grande, é o que acontece, que está sendo feito no Brasil atualmente. Então, resumindo, o professor, na minha opinião, ele tem culpa no cartório, ele também tem culpa no que está acontecendo, mas não deve ser totalmente culpado. Outro que eles colocam o ambiente. Realmente, para mim, o ambiente que eu vivi como pós-doc foi um ambiente horrível, porque o ambiente era um ambiente competitivo, só que não era competição saudável, era uma competição que você via que o interesse do orientador ficava sempre acima. Não era uma competição, tipo, no sentido de que eu estou num ambiente que é competitivo, mas se eu conseguir vencer, vou sair ganhando. Você via claramente que saía ganhando sempre era o orientador, porque você era obrigado a colocar o nome dele na publicação. Se você não fizesse, você sofria algum boicote. Então isso era um ambiente não saudável. Você via que as pessoas estavam com medo ali no ambiente. Para você ter uma ideia, depois eu tentei manter contato com os alunos do laboratório. Eles não consegui contato com eles, porque é como se eles tivessem ido com medo ainda de falar comigo, porque certamente eu enfrentei, não no sentido negativo de brigar e lutar, mas eu enfrentei esse supervisor, paguei o preço, que eu perdi a bolsa,
assim, por sorte consegui uma segunda, mas de qualquer forma isso acontece. Se você se rebeliar, você acontece esse tipo de coisa, você perde a bolsa, você não tem, e você tenta procurar ajuda, por exemplo, eu procurei ajuda do coordenador, ninguém está nem aí, o programa está totalmente jogado. Então, o valor das bolsas ele é relativamente baixo. Eu comecei o mestrado no Brasil na UFRJ, comecei o mestrado no Brasil na UFRJ, e eu lembro que eu gastava mais da metade da bolsa só para sobreviver no Rio de Janeiro. Na época a bolsa era 1.200, eu gastava R$800. E olha que eu vivia em um lugar fuleiro, era uma espécie de favela, não chegava a ser favela, mas era um local bastante pobre, então o custo de vida é muito alto. Uma bolsa de 1.200 em Ouro Preto, onde eu fiz a minha graduação, vale muito mais do que uma bolsa de pós-graduação no Rio de Janeiro. Então, esse ajuste, então é uma bolsa totalmente assimétrica. Tem alguns casos anômalos, igual por exemplo São Paulo, que sempre paga as melhores bolsas. A bolsa de pós-doc em São Paulo chega a ser R$9.000 ou algo do tipo. Então, essas anomalias de bolsa é uma coisa também um pouco preocupante. Então, aqui tem alguns depoimentos, eu vou deixar para vocês o link para você ver por conta própria. Você vê que a maioria são de grandes universidades, como a USP, a maior parte da USP, a Federal de Minas Gerais, tá vendo? São de universidades grandes, a maioria, no Rio de Janeiro. Eu acredito que isso acontece o seguinte, porque quanto maior a competição nessas universidades, maior vai ser a pressão e o descaso, porque o que acontece? Atualmente, como eu comentei, os professores têm que pesquisar para competir internacionalmente e tem que dar aula, uma carga horária pesada, e dar aula que no Brasil realmente tem. Não tem a diferenciação de pesquisador e professor, essa é a minha opinião, que é um dos motivos que gera isso. Isso gera essa situação, e na minha opinião tem que ser tratada e cuidada. Eu escrevi um e-mail para mim, devido ao pós-doc em Salvador, eu fiz 2 meses de terapia, foi a primeira vez que eu fiz terapia na minha vida. Agora eu me sinto super bem, me sinto tranquilo, mas eu mandei e-mail recentemente para essa minha psicóloga, eu mandei para o link desse artigo, comentei com ela para comentar com os colegas dela, porque eu acho que no Brasil precisa ter mais interesse também da parte de psicólogos, profissionais. Eu acho que não existem muitos profissionais no Brasil aparentemente, já não existem muitos profissionais na área de psicologia, especialmente de fácil acesso. E eu acho que especializado em pós-graduação, eu nem sei se existe. Eu comentei com ela, ela não aparentou para mim que sabia pessoas especializadas nessa área. Então, eu vou deixar para vocês o link. Caso vocês queiram deixar comentário,